Por muito tempo, a população do sertão pernambucano foi dependente da criação de animais para sobreviver, seja para a alimentação, diretamente pelo consumo, ou auxiliando na agricultura, e também como meio de transporte. Diante das dificuldades climáticas, a sobrevivência dos animais criados era símbolo de resistência nas músicas e outras manifestações artísticas. Por consequência, tornaram um costume deixar os animais soltos para procurarem alimentos pela caatinga. Ainda que lentamente, a urbanização avançou e novas estradas chegaram nos sertões. Para a formação de Jatobá enquanto município, a construção da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga foi o maior marco, sinalizando mais um feito para o progresso que tanto era prometido. O processo não foi tão simples como as promessas faziam parecer. Nem todos foram abraçados pela chamada modernidade. Ainda existem aqueles que não só necessitam da pecuária e agricultura para sobreviver, como também já as têm como parte da identidade cultural. O contato entre o urbano e o rural, que inicialmente acreditava que seria superado pelo que chamavam de civilização, não previu os conflitos das relações, criando problemas em Jatobá, como os animais pecuários nas vias públicas sem acompanhamento, que levam aos acidentes de trânsito, os riscos sanitários decorrentes dos lixos revirados pelos animais e a consequência da exposição a animais vetores de doenças, aumentando a preocupação diante das desconhecidas condições sanitárias dos animais. Mas como resolver? Quem responsabilizar? E se houver um acidente, por exemplo? Por enquanto, a população vive com a incerteza. No ano 2000, Jatobá criou a Lei nº 108, que definia como se controlaria as questões relacionadas aos animais. O artigo 9º afirma que o trânsito de animais em logradouros públicos e na zona urbana do município somente será permitido quando os mesmos não ofereçam riscos à saúde, à segurança das pessoas e estejam devidamente contidos, vacinados e acompanhados dos proprietários ou possuidores. Ao longo da legislação, define responsabilidade aos proprietários se o animal causar danos a terceiros e a apreensão se forem encontrados soltos ou contidos em logradouros ou em locais de livre acesso ao público, determinando que o animal seja recolhido em dependências da Secretaria Municipal de Saúde. Procuramos a Prefeitura para mais informações. Quais medidas, preventivas ou não, vinham tomando diante do problema, se havia responsabilização como determina a legislação e se havia apoio, caso não, que apoio precisavam. Obtivemos como resposta que, como medidas preventivas, vinham realizando campanhas de conscientização e, em alguns momentos, audiências públicas com participação do Ministério Público, mas em relação aos animais soltos, não há qualquer consequência pela ausência de fiscalização e identificação dos proprietários dos animais, além de não haver um local de destinação para quando fossem encontrados. Sobre o apoio, afirmaram a necessidade de maior participação do governo do estado, apoio legislativo e da iniciativa privada, além da alocação de recursos provenientes de emendas e convênios. Quando solicitada a gravação da entrevista, não houve mais respostas. Em acidentes de trânsito, as ocorrências estão mais voltadas nas rodovias. Conseguimos informações melhores apenas de uma representação da Polícia Militar. Boa noite a todos, meu nome é Gustavo, eu sou policial militar na área de Jatobá, Pernambuco. Existe algum protocolo oficial para atender casos de animais de grande e médio porte soltos? Não existe protocolo nenhum. Os casos que vão aparecendo em forma de denúncia é que a gente formaliza a ocorrência. Há comunicação entre prefeitura, polícia e proprietários rurais sobre o problema? Não há nenhum tipo de comunicação inicial, somente através de quando tem alguma ocorrência, né? Os proprietários desses animais costumam ser identificados? Não costumam ser identificados, somente se tiver algum caso, alguma ocorrência de natureza grave, né? E podem vir a ser identificados. Qual a atitude que os policiais costumam tomar quando encontram esses animais nas ruas? Se houver algum animal no meio da avenida, da rua, a gente costuma escoltar para fora para que não haja nenhum tipo de acidente. Mas não tem nada além disso que a gente possa fazer. Você já atendeu ou presenciou algum tipo de acidente envolvendo esses animais? Se sim, poderia contar sobre o ocorrido? Sim, já presenciei
Teve uma ocorrência que tinha um veículo sentido Paulo Afonso Jatobá, e ao avistar um cavalo no meio da pista, ele teve que realizar uma manobra brusca para que não viesse a colidir com esse animal. E o carro acabou capotando, deu perca total no veículo. E quando, em conversa com o motorista, né, ele nos relatou, no momento que a gente chegou, o animal já não estava, porque devido ao acidente ele deve ter se assustado e corrido para a mata, né? E aí, só que de acordo com a dinâmica do acidente, com o relato do motorista, foi percebido a presença desse animal, né? Que acabou deixando muito prejuízo para o motorista. E foi realizada a ocorrência e foi isso. Agradeço aí a oportunidade de conversar com vocês. Nas vias urbanas, apesar de ser um problema comum na região, não há registros de acidentes, mas a questão dos lixos é bastante comentada. No entanto, poucos dados sobre as questões existem, incluindo sobre a saúde dos animais. Há, por exemplo, uma pesquisa divulgada em 2010 sobre o perfil sanitário da caprinocultura e ovinocultura na região do São Francisco pernambucano, especificamente a de Itaparica, e feita no município vizinho de Floresta, que demonstraram que as condições sanitárias que os animais eram criados eram deficientes, seja pela ausência de tecnologia ou de manejo das tecnologias. Trata-se de um problema ainda sem solução e nenhuma ação feita para resolver. Por enquanto, a população e os animais seguem em risco.